Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o cientista político Rudá Rissi. Rudá, nós terminamos o primeiro bloco falando do Instituto Cultiva que você criou, né? Com uma metodologia diferenciada da educação. Esse instituto, inclusive, já vem recebendo reconhecimento nacional e internacional. Exemplo disso é Contagem, né? Uma das cidades onde o instituto atua e que recebeu recentemente o selo de cidade de aprendizagem concedido pela Unesco. Não é isso? Eu queria que você dissesse como é esse trabalho que está sendo realizado em Contagem, quais os diferenciais que ele apresenta e, na sua opinião, por que esse trabalho recebeu esse prêmio. Bom, Cidade de Aprendizagem é um projeto da Unesco, quer dizer, é um programa internacional da Unesco, Sim. que é um órgão ligado à ONU, né, para a educação. Então, o que é que a gente faz diferencial? Nós ajudamos a formar professores que têm a sua carga, não são todos, essa carga horária estendida, ele dobra e nessa dobra ele visita 2 famílias de alunos por semana. E nessa visita ele tem um roteiro básico, mas a gente dá toda a liberdade para ele se sentir à vontade. Claro. Que tem as especificidades, né? Sim. Tá. Essas famílias são escolhidas por 4 problemas apresentados na escola. Queda brusca de rendimento do aluno, sinais de violência, sinais de abandono ou ele mora em área de risco. Sim. E a partir daí ele visita, vê a casa e faz depois, nessa entrevista, faz um registro do convívio familiar, dos problemas que eles enfrentam e tal. Esse registro vira relatório e a partir desse relatório se discute com os pedagogos, com os professores, o que fazer a partir dessa realidade, com uma segunda rede, que são 5 secretarias, Saúde, Guarda Municipal, Administrador Regional e a PUC, com o Departamento de Psicologia, que atende as famílias a partir daí, e uma terceira rede, que é da área social territorial, que é a Associação de Bairro, Conselho de Direito e Conselho Tutelar. Essas 3 redes recebendo esses dados fazem uma ação de construção de uma comunidade de apoio às famílias. Por que a gente faz isso? Para não me estender muito. Sim. A gente faz isso porque hoje há um dado muito concreto no Brasil, que o principal fator de rendimento escolar, desenvolvimento do aluno intelectual, é a mãe. É o grau de instrução da mãe. São dados da USP, Fundação Getúlio Vargas, Todos pela Educação, é um consenso. Para você ter uma ideia, um aluno que tem uma mãe que tem ensino universitário, ele tem um desempenho médio no Brasil 10 vezes maior do que o aluno que a mãe não estudou na escola. Então, assim, se nós queremos... Isso já começa aí educação no Brasil é contato humano com a mãe e com a comunidade. Se eu criar um suporte na comunidade, ajudar a estruturar a família, o contato da mãe diário, as mães não dedicam menos no Brasil do que 30% do seu tempo aos seus filhos. Os homens nunca mais do que 15%. Por isso que não é o pai, é a mãe. E se a gente tiver essa acolhida, a melhora é significativa e já está dando resultado. Por isso que a Unesco escolheu como uma das experiências mais importantes do mundo. Que maravilha. É a primeira vez que Minas Gerais recebe uma deferência. E no Brasil é o 2º município. O primeiro foi Sorocaba, em São Paulo. Olha, o segundo é Contagem. Parabéns, hein? Eu acho que parabéns e orgulho é de Minas. Sim, pela ousadia. E de todos os envolvidos, e Contagem, nesse processo, claro, sem dúvida. Você esteve sempre envolvido com trabalhos sociais, né? Inclusive, você tem várias atividades relativas à realidade dos trabalhadores rurais, né? Você foi, inclusive, consultor da ONU em estudos, né, sobre esse mercado de trabalho no campo e os reflexos sociais dessa atividade. Eu queria saber de você quando nasceu esse seu interesse, né, pelos trabalhadores rurais, pela realidade deles, e como foi esse seu trabalho na ONU também. Bom, rapidamente, eu nasci numa cidade eminentemente rural, né, Tupã, ou que no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, quase Paraná. Que foi o maior produtor de melancia, grande produtor de café e assim por diante, né? Amendoim, né? Obviamente que essa realidade me chocava para um cristão. Há uma concepção de cristão de encarnar, diferente de outras religiões, que é essa ideia de você sofrer. Encarnar é sentir na carne o sofrimento do outro. Então, eu não tinha como, com essa família que eu tinha, eu comecei a trabalhar em algumas comunidades, na adolescência, com algumas comunidades rurais da periferia da minha cidade,
com o Fé e Política, que era um conjunto de slides da Arquidiocese de São Paulo. Sim. E depois, com a minha proximidade e militância social, eu me aproximei muito do Plínio de Arruda Sampaio. Eu fui da equipe dele, né, do Plínio, e também de outras pessoas que tinham a mesma visão, como o Zé Gomes da Silva, o pai do Graziano, que foi o ministro do Fome Zero. O Zé Gomes foi presidente do INCRA. E a partir daí eu me tornei coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Bom, com essa trajetória toda, a ONU acabou me convidando quando eu cheguei aqui em Minas. Eu tinha acabado de chegar em 93, recebi um convite para ser consultor deles, e eu fiquei um período estudando a desgraça da vida do trabalhador que trabalha em colheita de cana, né, no Brasil, não é só em Minas. Né? As situações foram horrorosas do que nós vimos. Não é isso? Imagino. Você, além de ter sido consultor da ONU, você também participou de outros, de outros organismos internacionais, né? Como, por exemplo, o Observatório Internacional de Democracia Participativa, que tem sede na Europa. Não é? Queria que você explicasse para a gente rapidamente o que é esse órgão, quais são os objetivos dele e como que ele pode contribuir para a melhoria da realidade brasileira. O EDP, seu observatório, o EDP é uma articulação que já tem há vários anos, de experiências governamentais. Claro que tem alguns intelectuais, ONG como é o caso da minha, que participa, mas ele é essencialmente de experiências governamentais que desencadeiam formas de participação da sociedade na gestão. Conselhos, orçamento participativo e outras formas. Né? E aí se segmenta para a terceira idade, para criança, adolescente, para jovens adultos e assim por diante. É uma articulação muito importante que faz encontros pelo mundo uma vez por ano, que dá prêmios e que articula essas experiências, forma um banco de dados e tal. E nós tivemos o prazer de ser convidados alguns anos atrás, já fomos do comitê de seleção de experiências internacionais para ganhar prêmios e tal. É algo que nos orgulha e que colocam a gente no olho do furacão das experiências de ponta de gestão participativa no mundo. Então pode ter esses intercâmbios, né, de informações que vão auxiliando Tem, porque a grande importância é que, dependendo de um caso, nós poderemos, por exemplo, abrir fundos internacionais de financiamento de experiências municipais. Né? Ou seja, nós estamos em contato com o mundo. Né? E as duas sedes mais importantes, são a França e a Espanha, né? Lyon e Barcelona, que vêm, de uma certa maneira, dando toda a estrutura administrativa para essa articulação internacional. Maravilha. Queria agora falar um pouco da década de 80, que foi uma década em que houve uma efervescência política muito grande, com o final da ditadura, o início da democracia no Brasil, e você teve uma importância muito grande nesse processo. Você participou da Assembleia Nacional Constituinte de 87, 88, que gerou, né, a Constituição de 88, e também participou da criação do PT, né, nessa mesma época. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua ligação com o PT e como que foi esse processo de fundação do partido e qual a sua participação nesse processo. Você sabe que os romanos da antiguidade diziam que a vida da gente é definida por uma deusa chamada Fortuna, né? E que ela, em determinado momento, põe o polegar para cima. E tem a roda da fortuna, a roda da fortuna. Né? Você está em cima, está embaixo, cima ou embaixo. Está no meio? Eu acho que eu tive na minha vida várias vezes fortuna do meu lado, não sei porquê, ela foi com a minha cara. Eu tive muita sorte, porque na verdade, essa história, por exemplo, da Constituinte, é porque eu fui convidado por um professor para integrar, logo depois de formado, o Instituto de Pesquisa, um dos mais importantes na época de estudos sociológicos, né, e de ciência política, era o SEDEC. Onde trabalhava o Éder Sader, o Francisco Vefor, que depois foi ministro, tinha pessoas ligadas a Marilena Chauí. Eu, de cara, eram uns 30 pesquisadores associados só. Né? E a gente estava no meio de uma discussão internacional, recebia Guilherme O'Donnell, Lula, Miguel Arraes, Brizola, Fernando Henrique, discutindo com eles e grandes teóricos, né, daquele período. Bom, eu citei O'Donnell, né? O argentino norte-americano, vamos dizer assim. E aí, por causa deles, eu entrei num convênio que se tinha com o Congresso e eu assessorei, em especial a questão agrária, para variar, o acompanhamento das comissões que estavam discutindo a questão agrária e desenvolvimento agrícola na Constituinte. E foi muito interessante. Bom, foi uma experiência e tanto. Nossa, ao mesmo tempo, eu me tornei consultor da Camargo Correia para reassentamento de populações rurais
que tinham sido desapropriadas para construção de hidrelétrica, ou seja, jovem sociólogo, eu estava realmente no olho do furacão, no olho do como eu furacão, disse. realmente, isso que eu ia falar. É. E com relação à criação do partido, e como é que foi a sua ligação? Eu chego em São Paulo para fazer o 3º ano do ensino médio e, assim, era uma efervescência já de queda do regime militar em 79, greves e tal. Sim. E ligado à igreja, eu comecei a participar de um monte de articulações, de defesa da Amazônia, da questão do direito do... Tudo que estava represado durante da ditadura veio à tona, né? Mais tarde a Comissão Pró-Índio, o Movimento Negro Unificado, né? Você vê que eu sou um negro mesmo. E foi uma coisa impressionante. Eu entrei em tudo quanto era movimento que você podia imaginar, né? E depois, entrando na PUC de São Paulo, Dom Paulo, na primeira reunião que o Dom Paulo teve com a gente, com os estudantes recém-ingressos, né, na PUC, ele falou, vão para a periferia, que o mundo está lá, né? E vocês podem procurar esse instituto da PUC. Ou seja, ele estimulava a gente a conhecer o outro mundo, né? E aí eu entrei nessa história. E na minha sala de aula em Direito, tinha um personagem que faltava fazer uma disciplina só para ser bacharel em Direito, que vai ser muito importante no PT, que é o José Dirceu. Eu estudei com o José Dirceu. E como eu estava ajudando a construir o PT naquele momento, é como se fosse construir hoje o PSOL, até antes, a rede, não sei, algum partido desse que está sendo criado agora, o Raiz Cidadania. Falando isso, quando um partido que governa o país parece que é uma coisa, mas era muito fluido, era coisa de amigo. E então, o partido vai se estruturando, eu vou crescendo com ele, né? Até coordenar a campanha do Lula em 89, ser subsecretário do governo da Luiza Erundina com 27 anos, dirigir 5 administrações regionais em São Paulo, ser do governo paralelo do Lula. Quer dizer, eu cresci nesse ambiente, dentro do PT até que eu saí em 93 e vim para cá. Nós vamos interromper mais uma vez a conversa, mas não saiam daí porque essa conversa é quente. Temos informações muito interessantes aqui repassadas por esse nosso entrevistado de hoje, o cientista político Rudá Rissi. Então não saiam daí, a gente volta já já.